Olá, está começando o Fonte Lifecast, sempre com informação de qualidade e informação prática para o seu dia a dia. Hoje eu recebo aqui a Gabriela da Silva Coelho. Olá, Gabriela, tudo bem? Tudo bem, tudo Seja muito certinho. bem-vinda. Prazer. Gente, eu vou conversar com uma profissional que transformou uma busca pessoal em propósito de vida. A Gabriela é especialista em emagrecimento e hipertrofia, professora de pilates, fundadora da 3C Trainer, que é treinadores em Curitiba. Agora, em 2026, ela completa 10 anos de atuação, com mais de 700 alunos atendidos em 6 países. Nossa, Gabriela, a sua trajetória diz aqui que você começou com uma busca pessoal, né? Que busca foi essa? O que te motivou? Então, na verdade, quando eu busquei que curso que eu ia fazer na faculdade, onde eu ia me especializar, eu comecei na área da engenharia, que não tem nada a ver com educação Qual física. engenharia específica? Fiz 1 ano de engenharia de produção. Olha só. Isso. E eu já atuava numa empresa onde eu via que lá eu poderia crescer nessa área, só que eu vi que trabalhar sentada na frente do computador, no escritório, não era para mim. E no mesmo lugar que eu treinava, sempre gostei muito de fazer exercício físico, então eu joguei vôlei no círculo militar, mesmo não tendo muita altura, joguei. Mas sempre gostei muito de educação física, de esportes, de saúde, tudo relacionado à área da saúde. E aí eu busquei uma graduação onde eu pudesse colocar mesmo um gosto pessoal, além de buscar somente uma carreira profissional. Então, você deixou a engenharia? Você saiu do curso? Saí do Você curso chegou a se de formar? Não, engenharia. você não chegou a se... Não, eu fiz 1 ano só. Tá. Aí eu fiquei 1 ano trabalhando numa academia, mas não na área, né, propriamente dita. Eu era recreadora infantil. Olha só. Então, os alunos podiam levar os seus filhos para academia e Que deixavam academia lá boa comigo. essa, boa ideia. Era legal, algumas ainda têm isso, né? É. Isso acaba também trazendo um pouco de educação física, porque a gente trabalha com pessoas e você pode ir para a área das crianças também. Mas aí, a partir dali, eu vendo a rotina das pessoas e eu gostava daquele ambiente, eu decidi seguir nesse caminho. Que legal. Então, daí você se formou como educadora física Isso. e imediatamente você foi empreender nessa área ou você trabalhou em academia antes? Eu trabalhei na sala de musculação, né? Então, fui aquela professora que atende ali a massa de alunos da academia de forma geral. Trabalhei algum tempo lá. Posso dizer que dentro desses 10 anos, uns 4, pelo menos. E daí você foi migrando para ser personal? Como que foi isso? Isso, é que a partir do momento que você se forma em educação física, você já pode atuar como personal. Então, tem que ter o CREF, né? Tem que ser formado já na graduação. Aí você tem a possibilidade de trabalhar como personal e também levar outras coisas junto, né? Porque a gente atende de forma individualizada com horário marcado. Tá. Então, tem a possibilidade de você trabalhar... Tem gente que trabalha em outra área junto com o personal. Mas aí, a partir do momento que pegou o CREF, já pode começar a abrir agenda. E daí você, então, da academia, começou a atender como personal. E o Pilates? Isso. É que a musculação ali, a sala, ela acaba sendo uma vitrine para você, né? Então, Sim, tem muita sim. gente que sente uma necessidade de ter um atendimento mais personalizado, uma atenção maior e procura o trabalho de personal. Aí você também consegue recrutar alunos, E você né? foi criando Isso. Aí você vai mostrando seu trabalho, vai tendo a possibilidade de criar uma cartela de clientes. Né? Você vai fazer 10 anos de profissão, né? O que mudou, né, na sua visão, sobre corpo e saúde nos últimos 10 anos? Então, a gente pode ver até pela forma com que as pessoas elas se comportam em relação a isso, né? Antigamente, a gente não tinha tantas informações sobre saúde. Como a gente tem hoje. Então, hoje é muito mais explícito a necessidade de você cuidar da sua saúde, né? A sociedade expõe muito mais isso. Tem as redes sociais também, né? Isso, tanto na parte do exercício quanto na alimentação. A gente sabe que isso traz mais vida, né? Mais anos de vida pra gente. Mas eu sempre valorizei muito a saúde. Então, lógico que existe uma busca pela estética, mas a saúde sempre foi uma base. E tendo esse conhecimento técnico, eu sei que não tem como ter um ganho estético de forma natural se você não tiver uma saúde alinhada. Então, em primeiro lugar, a saúde, né? Quando a gente fala de exercício físico, de aptidão física, é ter força, resistência cardiorrespiratória, né? Que é como você
tem a capacidade ali de volume pulmonar mesmo, de oxigênio circulando pelo corpo, resistência muscular, flexibilidade. Isso está associado à saúde física, né? Junto com a composição corporal também, que é a quantidade de gordura que a gente tem que... Quanto maior, está associada a várias outras doenças, né? Então, você acha que as pessoas estão mais conscientes em relação a isso? Que tem que buscar saúde ou tem um... Com certeza, porque a gente hoje, não só na área do emagrecimento, de exercício, enfim, a área da saúde toda, ela evolui muito, né, ao longo do tempo. Então, a gente consegue hoje também diagnosticar muitas doenças que antes as pessoas nem conheciam. É verdade. Então, com isso vem uma consciência de que o exercício físico é você cuidar da sua saúde, de tudo que você ingere, da alimentação, quantidade de água, hidratação. Isso é também uma prevenção para várias doenças, né? Por exemplo, pegar uma diabetes da vida, que está no ranking lá das doenças que mais matam no Brasil. A gente sabe que a musculação ela é excelente para baixar a glicemia no sangue. Então, isso ao longo dos anos, quanto mais você estuda, mais você sabe. E as pessoas têm mais acesso à informação. Então, tem uma consciência maior disso, né? O acesso à informação é bom, mas também tem muita informação na internet que eu imagino que atrapalhe o seu trabalho. Gabriela, Sim. o que mais de absurdo, assim, já chegou para você, um aluno, alguma coisa, e falou, meu Deus, vou ter que explicar de novo. O que chega muito, na verdade, são pessoas com referências de outros corpos de outras pessoas. Então, a gente vê muito isso. Eu quero um corpo assim, igual dessa pessoa. Eu quero ficar assim. Mas não tem como, né? Porque eu sou uma pessoa, né? Eu tenho uma idade, eu tenho uma rotina. Você tem a sua rotina. E não é só a rotina, mas tudo, né? O nosso corpo, ele é único, né? Cada corpo é único. Então, a minha aptidão física é uma, a sua é outra. O que eu como, a hora que eu acordo, o meu trabalho, as possibilidades. Até mesmo a questão financeira, isso pode trazer mais oportunidade ou não de você, do que você está se alimentando, onde você está fazendo seu exercício, se você tem acesso a um personal ou não. Sim. Então, tudo isso, né, envolve preparo de rotina, de alimentação. Então, é muito difícil seguir, né, uma pessoa, ainda mais se for um influencer que é, sei lá... Muito famoso. Uma pessoa que tem muita condição ali ela trabalha com o corpo dela, então não tem que cumprir horário, não depende de transporte. Se a pessoa depende de transporte público, já muda a vida. Muda. Né? Então, Então, faz parte do teu trabalho você receber esse aluno, esclarecer quando, eu quero esse corpo, esclarecer isso antes de definir um treino, por exemplo? Com certeza, porque se você, às vezes a pessoa, ela até posta, né, esse influencer tá lá postando o que ele faz, como ele faz, mas aquilo não se encaixa na rotina daquela pessoa. Então, o meu trabalho com um aluno de personal ou até de consultoria, né, que tem pessoas que vêm até nós só para adquirir um treino, para fazer sozinha, né, é de pegar junto com a pessoa, mas fazer várias perguntas, né? Como que é a tua rotina? Que horas você acorda? Quanto tempo você tem para treinar? Quantos dias na semana você tem para treinar? Sua alimentação, não prescreva a parte da dieta, mas eu também posso orientar, não procure um profissional, porque aqui você pode melhorar nessa parte, comendo mais proteína. Depende muito da rotina da pessoa mesmo. Então, eu tenho que fazer todo esse questionário, essa anamnese inicial, para realmente passar um treino que faça sentido na vida dela. Porque aquilo pode trazer uma frustração também, né? Se você começa a tentar viver a vida de outra pessoa, a rotina de outra pessoa, você pode não ter o resultado que você está buscando. E todo aquele ânimo inicial, porque quando a gente começa um projeto, você começa super animado, né? Ele vai por água abaixo, porque você vai, isso não é para mim mesmo, então não vou continuar, não dá. E não é bem assim, né? Você, na verdade, precisa adequar com a sua vida. Essa questão da disciplina, você tem que esperar um tempo para dar resultado. Não é bem assim, né, Gabi? Porque as pessoas entram na academia com uma expectativa, uau, quero emagrecer 10 quilos em um mês. Não é bem assim. As pessoas, para dar resultado, quanto tempo demora? Então, a gente tem, se for falar de fisiologia mesmo, né, de corpo ali, a gente tem várias coisas que acontecem no nosso corpo, dentro dele, nas nossas células, depois que a gente começa a treinar. E essas adaptações, elas podem ser crônicas ou agudas, né? Então, as crônicas, elas começam a surgir ali, realmente, o ganho de massa muscular, a melhora da capacidade pulmonar,
demora em torno de 8 semanas para começar Olha. a realmente aquilo fazer parte de você. Nem é tanto tempo. Não, não é tanto É. tempo. Mas, né, se você começa também a fazer ele para 2, 3 semanas, o corpo já começa também a entrar num período de destreinamento. Sim. Então, o ideal, que eu sempre falo para os meus alunos, né? É você, se você não faz nenhum dia na semana, nenhum tipo de exercício, está 100% sedentário. Começa 1, 2 vezes, já é alguma coisa, né? Você Sim. pensa assim, o ideal, eu sempre falo, é legal fazer umas 3, pelo menos, de musculação, né? A gente fala que seria o mínimo no mundo ideal. Mas não adianta querer mudar, né, da água para o vinho tão rápido, fazer mudanças radicais, porque isso vai mudar o horário de acordar, o horário de dormir, o que você vai comer, tudo muda, né? O horário de trabalho. Então, se a pessoa tem filho, Sim, é diferente. cada pessoa tem uma então tem que rotina, né? ir devagar para realmente fazer com que aquilo se torne parte de uma rotina, não fique ali, né, só por 3 meses fazendo e já pare, né? É. Sabe, Gabriela, que até o resultado físico aparente, eu comecei a treinar musculação não faz muito tempo, faz uns 2 anos, assim. E eu tinha aquele negócio, eu não gosto de musculação. Mas muito, assim, de ignorância em relação aos equipamentos, sabe? Eu não sabia mexer no equipamento, então eu tinha vergonha mesmo, né? Com o personal, obviamente, fica muito mais fácil. Agora, em relação à disposição, é imediato. Sim. Né? É impressionante, a gente desfaz, quem Você desfaz... dorme melhor, né? Sim, e é imediato, assim, é 3 semanas você treinando. Claro que o resultado no corpo, até pela idade, cada um tem a sua idade, né? É diferente, mas é impressionante como a musculação traz essa disposição, né? A musculação, ela é a modalidade mais recomendada hoje. Se você for em qualquer médico, ele vai falar para você fazer musculação, né? Porque se você tem massa muscular no teu corpo, tudo fica muito mais fácil. Então, fica mais fácil de praticar um esporte, mais fácil até mesmo de controlar mesmo esses níveis que eu falei, de gordura, de glicose. Então, a massa muscular, ela tem ali, é um tecido muito importante para toda essa questão. Vai de muito saúde. além da estética? Vai, vai. É. Vai, uma coisa que eu gosto de falar é sempre, se você fica uma semana ainda é pouco tempo, né? Para isso não, né? Mas pegar um exemplo, comparar com a parte com a saúde bucal, né? Se você fica sem escovar o dente, o que que acontece? Né? A nossa estrutura esquelética, os músculos, tudo isso faz parte do nosso corpo. Então, se a gente não cuida disso, uma hora a conta pode acabar chegando. A gente vê que, às vezes, começa com uma má postura. Então, você vê muito adolescente, hoje em dia, com uma postura péssima, né? Porque a pessoa já, às vezes, não tem um acesso ali, não tem incentivo da família quando é criança a se mexer. Antigamente, as pessoas brincavam mais na rua, subiam em árvore. Aquela história de coisa de vó falando, fazia muito mais. Sim. Hoje, a gente tem celular, tem videogame, tem computador, então... Já tem uma cultura onde você pode ficar mais na inércia, sem movimento, né? E com o tempo, esses problemas, eles podem ir surgindo. Sim. Então, a ingestão mesmo de carboidratos, de alimentos ultraprocessados, isso em pouco tempo você pode. Já tem crianças que têm diagnóstico de colesterol alto, de obesidade, né? Isso. Então realmente. E você acredita que é uma poupança muscular? Já ouvi falar disso também. Você está fazendo uma poupança para o futuro. Porque a questão de musculação, além da questão de saúde, assim, no dia a dia, as pessoas estão tendo mais anos de vida. Tem mais longevidade. A musculação vai dar mais qualidade para essa pessoa? Com certeza. Eu não quero depender de ninguém quando eu envelhecer. Então, é muito bom quando você... Imagina, você já é uma pessoa, um adulto formado, você tem filhos, você tem uma profissão ali, que às vezes até já fez a sua carreira, tem ali renomado em algo. Imagina você lá com 80 anos precisando de ajuda para fazer tudo, né? Então, não consegue subir uma escada, não consegue ir no mercado carregar sacola sozinho. Tem pessoas que não conseguem ir até o banheiro sozinhas. Então, precisar de ajuda para levantar. E quanto mais músculo você tem no teu corpo, mais você garante que você vai ter essa independência, né? Maravilha. Vamos falar de hidratação, mas antes vamos tomar uma aguinha? Vamos tomar uma Fonte Life? Sim. Você estava me falando que você é da água com gás, né? Eu também gosto da água com gás. Eu gosto. Da Fonte Life. Bastante. Particularmente.
você indica como que é a hidratação para quem treina? Como que deve ser? Então, a gente tem uma quantidade. Tudo, se você for pegar em relação ao exercício na área da ciência, você tem número, tem explicação para tudo, né? Uhum. O recomendado é em torno de 40 ml por quilo. Né? Isso para você manter aquele corpo hidratado. Então, eu tenho uma filha. Pode tomar. Tenho uma filha de 6 anos. Ela tem 20 quilos. Não tem porque... Você tem uma filha de 6 anos? Tenho uma filha de 6 anos. Meu Deus! Eu achei que você tão novinha. Tenho uma filha de 6 anos. Mais perto do 30 do que do 20 agora. Gente, eu pensei que não fosse Ai. nem perto de 30, mas ok. É, Vou mas fazer tô mais quase atividade lá. física. Tô quase lá. Faz parte do marketing também. Nossa, maravilhoso. Tá funcionando, tá funcionando. Aí não faz sentido, né? Falar 2 mil litros, 2 litros de água por dia pra Sim. todo mundo. Porque cada um tem uma massa pra hidratar ali, né? Lógico que a gente tudo tem como generalizar também. Uhum. Porque tem as recomendações mais básicas, né? Mas eu sempre falo, tenta tomar o ideal pro teu peso, né? Uhum. Algumas pessoas dão ali 2.400, alguma coisa, né? Quando faz essa conta. E enquanto tá treinando, toma uma garrafinha de água também. Porque isso é para você hidratar a tua massa corporal, né? Essa recomendação. Agora, durante o treino, a gente também desidrata. Gabriela, eu já ouvi dizer também que o importante é não sentir sede, né? Porque se você... O corpo, ele avisa, né? É muito perfeito esse nosso sistema. Então, se tá faltando água, ele vai te avisar. Mas aí já tá faltando. Já tá no deserto. É igual a dor, né? É sempre um aviso. É verdade. Então, já é algo para você ter atenção. Então, o ideal é sempre, em vários períodos do dia, estar se hidratando. Gabriela, eu queria pegar com você algumas dicas, porque tem muita gente que não vai na academia porque não está com o corpo perfeito. Quando deveria ser o contrário. Você vai na academia não para corpo perfeito, mas para se sentir bem, né? Tem alguma dica para quem chega na academia, como se comportar, como que deve ser, tem que perder o medo? Como que é esse ambiente de academia que às vezes assusta as pessoas? Então, a gente tem que tomar cuidado. A musculação, ela sempre teve um estereótipo, assim, né? Sim. Há anos já, muita gente fala, eu não gosto, porque a roupa que as pessoas vestem lá. Mas é bem comum tem como você procurar academias que vão mais de acordo com o teu estilo de vida. Uhum. Isso é real, tem. Tem academias que são mais voltadas para pessoas que têm uma performance maior, então os famosos ginásios de musculação, né? Onde você vai encontrar pessoas com uma massa muscular, um volume muscular muito maior, né? Mas, de qualquer forma, né? Tem que mudar na cabeça. Tem que mudar. Não importa o ambiente. Você tem que e colocar na cabeça, assim, que a academia é um lugar que tem muita gente que acha que sabe muita coisa, mas, na verdade, não sabe. Então, ali, porque tem muita gente que treina há muitos anos, mas nunca sentou para estudar uma teoria, né? E ali a pessoa, ela só treina muito bem, então ela acha que ela sabe muita coisa, e a pessoa que tá vendo ela treinar muito bem também acha que ela sabe muito, mas você fica muito nesse achismo e acaba deixando de fazer as coisas por você, preocupado com o que a outra pessoa que tá ali do lado pode estar pensando, mas na verdade é muito difícil as pessoas estarem olhando pro treino das outras na academia. Na verdade, cada um tá se olhando no espelho. Você tá olhando no espelho, ou está conversando com uma pessoa, no máximo com o professor, mas às vezes essa pessoa que tem, ela não vai ser notada ali na academia da forma que ela tá achando que ela vai ser, né? Sim. Então, isso é muito mais psicológico do que... Mas essa questão de escolher um ambiente que ela se sinta melhor, um horário que ela se sinta melhor, pode ajudar, né? Sim. No dia a dia da academia, da minha vivência, né? Tem muita gente que faz o treino colado no celular. De que maneira o celular pode atrapalhar o treino mesmo? Então, eu acho que depende do objetivo da pessoa, né? Uhum. Tem gente que tem mais tempo para ficar na academia. Pessoas que fazem treino de força têm um descanso maior ali entre as séries. Então, eu sou uma que eu pego no celular enquanto eu tô descansando, porque às vezes eu descanso 2 minutos para fazer uma outra série. Então, ok, né? Eu acho que o celular é um problema quando você não consegue
ele tá te atrapalhando mesmo a fazer as séries que foram propostas dentro daquele tempo que você tem para treinar. Então, o celular me atrapalhou tanto que eu não consegui nem terminar o meu treino, né? Ou eu fiquei trabalhando ali, não foquei em mim. Se você tiver, às vezes, no intervalo, passa ali. Porque, às vezes, a gente tá no celular e não tá pensando em nada, né? Você só tá olhando, rolando ali a tela. Agora, se aquilo não te tira do momento que é para ser seu, né? Porque tem isso também, né? Você tem que tirar um tempo do dia para fazer uma coisa para você, para sua saúde, para o seu mental. Você que tá treinando também sabe o quanto isso influencia, muito, né? muito. Então, acho que aí começa a ser um problema. Entendi. Não, eu pergunto isso porque às vezes você tem uma mensagem de trabalho, Já se desconecta, né? desconecta. Eu não fico com o celular por isso, porque é um momento que eu não quero trabalhar. Então, Tinha uma época que eu ficava bastante no celular, trabalhando no celular, porque a gente também pode trabalhar no celular, né? Com alunos de consultoria, pessoas pedindo informação, você fazendo atendimento ali no WhatsApp. Então, isso atrapalha. Eu acho que você tem que saber muito bem filtrar o que você está fazendo também. Como que o Pilates entrou na sua trajetória? Então, na verdade, o Pilates, ele começou até um pouco antes do personal em si. Porque quando a gente eu trabalhava na época na sala de musculação, né? E às vezes os períodos onde você trabalha na sala, eles são curtos. Então, às vezes trabalha 3 horas, 4 horas no dia na sala de musculação. Tem lugar que nem permite que o professor passe mais que 6 horas dentro da sala. Porque a gente sabe que é muita gente, né? Então, para não perder qualidade de atendimento. E aí você pensa, não, eu preciso trabalhar porque eu tenho tempo sobrando no meu dia, não assim, em berço de ouro, então eu tenho que trabalhar mais. Sim. E aí, nisso, eu comecei a mandar mensagem para todas as pessoas que eu conhecia da área que tinham algum empreendimento em relação ao exercício, né? Onde eu poderia atuar de alguma forma. E aí eu recebi essa oportunidade, eu tive essa porta aberta no Pilates. Eu nunca tinha trabalhado com Pilates. Eu comecei a fazer treinamento lá, inclusive, né? Então, tive acesso a assistir aulas de outros professores, a fazer relatórios. Aí, comecei a estudar e o Pilates acabou entrando assim. Foi mais numa busca por colocar mais agenda, né? No meu dia a dia de trabalho que surgiu a oportunidade. Nossa, você é bem empreendedora, né, Gabriela? Tipo, você foi atrás mesmo. Como que é empreender na tua área? Então, ver que, na verdade, você precisa criar uma rotina, né, de se organizar. Então, não é só ir lá atender o aluno, né? Você precisa saber sobre atendimento, tem que saber como gerir ali essa questão do atendimento. Então, o atendimento no WhatsApp é muito importante. A gente não tem nada disso na faculdade, né? Então, como você recebe a pessoa, como você vai falar com aquela pessoa. Nossa, sim, comportamento humano. E eu tenho que buscar me informar sobre pessoas, sobre atendimento, sobre até oratória. Quem faz meu marketing sou eu, quem faz financeiro sou eu. Então, você acaba... empreendedora mesmo. Então você tem que... É como se você fosse a pessoa, o gerente de todas as áreas da sua empresa. Sim, né? não é fácil. Se você não tem pessoas para trabalhar com você ali, né? Eu já tive pessoas para me ajudar no WhatsApp, por exemplo, né? Mas financeiro, sim, sempre fui eu. Então, como tudo na vida, se a gente não sabe administrar, uma hora você perde o controle, né? Sim. Então, é tomar cuidado mesmo como se fosse uma empresa, né? Eu sou uma empresa no caso, mas buscar se especializar nessas áreas também para você ter de forma organizada e conseguir ali um retorno financeiro, efetivamente. Claro. Você estava me falando do teu trabalho com a 3C Trainer, que não é um espaço físico. Na verdade, pelo que eu entendi, extrapolou os seus atendimentos, você já não tem mais horário mesmo, e você teve que criar uma rede. Como que funciona? Isso. Porque a gente precisa, né, também ali na hora de administrar os horários, ver aquilo que é saudável pra gente, né? Que eu vou conseguir atender, continuar atendendo com uma demanda onde eu não atrapalhe, né? Vou, sei lá, atender até 11 horas da noite, tem academia hoje em dia que é 24 horas. Sim. Então, eu posso atender o dia inteiro, se eu quiser, até meia-noite, mas como que eu vou dar aula no dia seguinte, né? Então, e também tem os horários de pico, né? Onde mais pessoas buscam. Depois do trabalho, geralmente ou antes, né? Não, os primeiros horários da manhã e ali 7, 8 da noite, 6 da tarde. Se eu não tenho essa agenda a mais, então eu tenho pessoas parceiras que eu posso estar passando esse aluno para elas, né? Eu falo para a pessoa, olha, eu não tenho esse horário mais, mas tem uma pessoa de confiança, que é parceira aqui, que aí faz parte da 3C, que eu posso estar te passando esse professor, esse aluno, né, para
Ah, uma boa ideia sua, porque você Isso. criou uma rede, que são pessoas que você confia, né? E que o aluno que procurou você inicialmente. Tem alguns projetos ainda que eu preciso dar andamento, né? Hum. Que a gente pensa, né? Não, mas eu vou ficar a vida inteira dando aula, né? De personal, de pilates. O que mais que eu posso fazer para crescer na minha área também? Então, já surgiu a ideia de dar mentorias para pessoas que estão se formando. Isso é legal. Então, a pessoa acabou de sair da faculdade, não sabe como lidar com o cliente, porque tem gente que não sabe mesmo. Nossa, Né? Quando a gente faz estágio, né? Você pensa ali, não, eu vou aprender a atender no telefone, aprender a responder e-mail. Então, quando você entra na área do personal, né? Como que você vai lidar com essas pessoas que vão chegar até você? Então, criar mentorias onde eu posso ajudar essas pessoas a ingressarem no mercado de trabalho, né? Também já pensei em cursos que eu poderia, talvez, ali virar da área que eu tenho especialidade, mas ainda são projetos. Essa questão do comportamento eu acho muito importante, porque você, como profissional, você vai lidar com pessoas completamente diferentes. E que eu imaginei, chegam com você com esse desejo de mudar, por exemplo, de emagrecer. Né? A pessoa, às vezes, chega com a autoestima lá embaixo. Você tem que trabalhar nesse sentido também, né? Sim, com certeza. Tem até como a pessoa se coloca na nossa frente, né? Então, o Pilates ele ajudou muito em relação a isso também, porque a gente consegue ler. Hoje eu tenho uma leitura muito mais profunda do corpo da pessoa depois que eu fiz essas especializações em Pilates, né? A gente foca muito em postura, em alinhamento. Então, uma pessoa que é mais tímida, por exemplo, você pode ter certeza que ela já vai andar um pouco mais assim, né? Já vai se colocar de outra forma para o mundo, né? Então, a forma que eu vou conversar com essa pessoa, ela também pode ser diferente da forma que eu vou conversar. E todos esses alunos que já passaram, né, na minha vida, eu acho que o segredo, na verdade, para você ser um bom personal também, é você saber atender as pessoas. Então, se você tiver um bom atendimento, saber ouvir as pessoas, saber como que você vai colocar para elas a parte técnica ali, mas esse acolhimento, esse atendimento, ele é muito importante. E que diferença faz na saúde mental das pessoas a atividade física? Então, na verdade, assim, se você tem ali, você precisa estar bem mentalmente, porque senão dificilmente você vai conseguir fazer qualquer coisa, né? E o exercício, ele acaba também ajudando nesse processo, né? Então, o exercício, ele faz você se perceber mais, você olhar mais para si. Pessoas que estão passando por um processo de depressão, de ansiedade, né? Pegar esses dois exemplos que são bem comuns. Elas às vezes param de olhar para si, então você consegue dar uma atenção maior para você, você tá ali no momento onde você está se priorizando. Isso é bastante importante quando a gente fala de saúde mental também, né? E até mesmo para essa parte química no cérebro. Então, a ansiedade, você precisa liberar muita energia. Então, o exercício ele acaba regulando também essas questões químicas, cerebrais, de enzimas no corpo. Então, isso faz diferença hormonal. Obrigada, Gabriela, pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço.